Pode sentar por gentileza. Cumprimento todos com graça, com paz, com amor, com mais misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aquele que vive e reina para todos sempre, e aquele que voltará para levar a sua noiva. Amém, queridos? Então, graça e paz para você que está aqui, para você que está do outro lado, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Lembrando que nós estamos em transmissão ao vivo, né? Já tem pessoal nos assistindo. Você quer entrar depois lá no ensinamento da palavra dessa manhã, logo depois entra lá para o YouTube também. Nós estamos no Com Evangélica Geração Profética. Amém, queridos? Meu amigo, bom dia, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. A igreja vai dar um lindo aplauso ao Senhor pela tua presença aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, tá bom? Então, bom dia para todos. Esse dia que o Senhor nos deu, a palavra do Senhor diz, esse é o dia que o Senhor nos fez. Portanto, alegremos nele. A alegria do Senhor, a nossa. Paulo, lá em uma das suas cartas, parece Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ele disse, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Então, bom é estarmos na casa do Senhor, depois de uma semana abençoada, de grandes livramentos. Talvez você nem viu os livramentos que Deus lhe deu, mas Ele livrou você da morte, do assalto, do roubo, do acidente, das balas perdidas. E nós estamos aqui justamente para adorar a esse Deus maravilhoso. Não viemos aqui para fazer barulho com Deus, para pedir, mas nós viemos aqui em ato de gratidão ao Senhor, por aquilo que Ele já fez na nossa vida, né? Primeiro, quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, como único e perfeito sacrifício para dar a oportunidade de nós termos a vida eterna através da salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, muito bom dia para todos, mas antes de tudo nós estaremos orando. Ontem eu estive ali, eu fui para lá e voltei rápido, né? Em Guapa Grande, que eu fui visitar o meu irmão, fiz uma cirurgia lá de 4 pedras no rins, pastor Luiz Carlos, e ontem eu fui fazer uma visita lá em Guapa Grande, mas eu voltei no mesmo dia, né? Graças a Deus, abri a igreja já 8 e pouca, já estava aqui na igreja, e vim porque é importante. Eu amo quando eu chego diante do Senhor e me alegro de poder estar na casa do Senhor para adorá-lo, para engrandecer esse Deus maravilhoso, que deu o direito de você dormir e de você acordar. Esse fôlego de vida que você está respirando, na verdade, nem é seu, foi Deus que soprou em você, e vai chegar um dia determinado que Ele vai requerer de volta esse sopro de vida, né? A gente vai entregar para Ele novamente. Mas enquanto isso não acontece, que esse fôlego de vida te leve a adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Amém? Mas nós estaremos orando nesse momento. Existem pessoas que, quem sabe, estão agora carecendo das nossas orações. Nós não sabemos, mas tem pessoas agora entubadas, tem pessoas agora em um leito de hospital, tem pessoas agora sofrendo de uma dor, quem sabe agora no ar, que está sendo com problema de contenda, de briga, enfim, famílias sendo dilaceradas agora através das drogas, da prostituição, e nós estaremos orando agora, fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado em primeiro lugar, Senhor, pela noite que o Senhor nos concedeu, pelo direito de viver. A tua palavra diz que os santos o Senhor guarda até quando dorme. O Senhor guardou cada um de nós. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos deu, pelo pão que o Senhor colocou na nossa mesa, pela provisão que o Senhor deu para cada um de nós, cumprindo a tua palavra, que o Senhor disse que nunca mais faltaria o pão na nossa mesa, desde o dia que o Senhor derramou o maná para aquele povo daquele deserto. E o Senhor é homem para que ainda tenha cumprido assim a tua palavra. E nós queremos lhe agradecer, meu Deus, por tudo, pela saúde, que é a maior riqueza que o ser humano pode ter, e pelo privilégio de podermos estarmos aqui na tua casa, a fim unicamente de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo e dizer obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Deus, pelos grandes livramentos que nos deste na semana. Muito obrigado, Pai. Mas agora, nós estamos agora intercedendo como igreja para aquelas pessoas que estão precisando agora de uma oração.
Pessoas estão precisando agora de um milagre. Alguns um milagre urgente, porque não aguenta mais, não suporta mais. E nós pedimos agora, Pai, que o Deus do milagre toque agora nesta vida agora. Em nome de Jesus, agora vai naquele leito do hospital. Ah, meu Deus, aquela pessoa agora está entubada agora. Já recebeu um diagnóstico médico de prazo de dias para morrer. Nós repreendemos o espírito de morte agora. Sai desta vida agora. Vai naquele leito do hospital, Pai. Que essa pessoa receba alta hoje. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Aquelas pessoas agora, jovens que estão agora nas drogas. Ah, Espírito Santo, quantos estão afastados da tua palavra? Ah, meu Pai, em nome de Jesus, agora repreenda espírito de drogas agora. Oh, Pai, em nome de Jesus, toda obra do inimigo, Pai, que tenta destruir essa juventude agora, nós cancelamos em nome de Jesus agora. Famílias agora, Pai, quem sabe contendas, brigas, marido, mulher, filhos. Teu Espírito Santo entre nesse lar agora. Repreendendo agora toda contenda, espírito de contenda, espírito de briga agora, de confusão agora. Nós cancelamos, a tua palavra diz que nós orássemos com teu nome. Oh, meu Pai, o Senhor expulsaria, nós expulsaríamos demônio e curaríamos os enfermos. Nós somos seus discípulos, recebemos autoridade, recebemos poder, e por isso estamos orando no teu nome agora. Então, Pai, vai nessa família agora. Restaura esse lar agora. Restaura esse pai com esse filho. Restaura essa mãe com essa filha. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, que é o Deus da paz, o Deus da paz, entre nessa família, entre nessa casa agora. E que a paz venha reinar nessa casa agora. Abençoa aqueles que aqui estão, meu Deus. Trabalha nesse dia com a tua palavra. Porque a tua palavra é o refrigério para a nossa alma. Ou se tem aqui alguém no nosso meio com uma dor alojada, seja em qualquer lugar do corpo agora, nós repreendemos agora. Sai dor, sai espírito de depressão, sai espírito de tristeza agora. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que a saúde entre no teu corpo agora, que a alegria entre no teu corpo agora, e nós paralisamos toda a obra do diabo. A Bíblia fala que Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Em nome de Jesus, sai agora das nossas vidas, do nosso corpo, da nossa família, no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplaude o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Pode sentar por gentileza. Estamos aqui todos os domingos, a partir das 10 da manhã, à noite às 19 horas. À noite, culto de celebração, de manhã, escola bíblica dominical. Prepara aí a Bíblia. Estaremos hoje ministrando a 11ª aula do nosso estudo sobre Apocalipse. Amém, queridos? Porque eu escolhi dar aula sobre Apocalipse. Hoje é a 11ª. 10 aulas já foram ministradas. Porque nós entendemos que o livro de Revelação, também chamado livro de Apocalipse, o livro de revelação que Deus revelou para aquele grande homem de Deus na ilha de Patmos, chamado João. Aquele que morreu, não um martírio do corpo, enfim, mas de idade, e que ali, naquela ilha de Patmos, também formou um discípulo, como Policarpo, por exemplo. Foi através de João, na ilha de Patmos, que ele ganhou Policarpo, né? Enfim, então ali Deus usou também. E Deus deu a revelação do livro de Apocalipse para ele. E se ai de nós, se não fosse o livro de Apocalipse, porque no livro de Apocalipse mostra toda a revelação e tudo aquilo que aconteceu. Já aconteceu algumas coisas do Apocalipse e que ainda vai acontecer. Inclusive, aquele grande e terrível dia do Senhor que está se aproximando. Então, como o líder da igreja, a gente precisa dar orientação à igreja, revelar a palavra de Deus para que nós fiquemos atentos para no último toque, a trombeta do arrebatamento. Quando ele tocar, você esteja realmente
um ouvido entendido pela palavra de Deus para entender aquele grande dia, o grande e terrível dia, não para nós, porque para nós vai ser o grande dia do Senhor, mas infelizmente para algumas pessoas vai ser um terrível dia do Senhor. Que nós possamos estar atentos nos sinais e nas trombetas. Você vê que na sexta-feira, só para a gente dar a introdução antes da aula, pode abrir Apocalipse capítulo 17, nós vamos ler todo o capítulo. Nós começamos no capítulo, desde o início do Apocalipse, o capítulo, já estava no capítulo 16 e hoje o capítulo 17. Né? Fizemos alguma aula também no capítulo 17, entramos um bocadinho no capítulo 17 na aula passada, mas nós estaremos no capítulo 17 hoje. A aula hoje tem um tema sobre a grande meretriz, né? Que também está no estudo de Apocalipse, né? Mas na sexta-feira houve um apagão geral, né? Em vários sistemas do mundo todo. Vocês viram pelo meio de comunicação? Alguns bancos, aeroportos, né? A viagem de avião teve que ser cancelada no momento, porque apagou tudo. E foi no mundo todo. Mais um prenúncio da volta de Cristo. Já é sinal. Mas enquanto a igreja estiver naquele negócio de doutrina da prosperidade, disso, daquilo, daquelas coisas todas, não vai alertar o povo de Deus para entender os sinais. Nós só vamos entender os sinais quando nós aprendemos a palavra de Deus propriamente dita, que é o alimento para a nossa alma, que nos leva a termos conhecimento para o sinal, quando tocar, nós estamos alerta. Porque a Bíblia fala, lá em Mateus, assim como no dia de Noé casado, ou seja, estava todo mundo desapercebido, veio o dilúvio e todos foram tragados, assim será também na volta do Filho do Homem. Muitos estarão desapercebidos com a tua vida, com o teu trabalho, com isso, com aquilo, não importando mais com Deus, com a igreja, com o prazer, com a alegria de estar fazendo a obra de Deus, e serão pegos de surpresa. Então é necessário nós explicarmos isso à igreja, para que através do estudo de Apocalipse nós possamos então ficarmos atentos àquele grande dia. Vamos comigo lá em Apocalipse capítulo 17. No versículo, vamos ler todo o capítulo 17 do livro da Revelação. Diz assim: todos acharam? Amém? E veio 7 anjos que tinham as 7 taças. Inclusive nós falamos sobre as 7 taças no domingo passado. Falamos a abertura de cada taça, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a 7, né? E diz assim: e falou comigo dizendo: vem, mostra-te e a condenação da grande prostituta. É isso? Graças a Deus, irmãos, eu estou no momento sem o óculos, meu óculos no programa, mas Deus já providenciou, já vou pegar um óculos daqui a uma semana, já estarei com outro óculos aqui. Mas Deus está me dando condições de ler. Amém, irmãos? Está meio embaçado aqui, mas Deus vai me dando condições de ler a palavra, né, irmão? Então diz aqui, ó, versículo 2: bom e qual se prostituíram os reis da terra. É isso? E os que habitam na terra se estabeleceram com o vinho, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de todo mundo, blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 4: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E diz aqui, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações da terra. O versículo 6 diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos,
e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Olha aqui, irmão, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde o que, igreja? Desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e dos 7 e vai à perdição. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Este tem um mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade a quem? O versículo 14. Estes conhecerão contra o cordeiro, contra o cordeiro, e o cordeiro hoje, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, e chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e porão desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Versículo 17 e o versículo 18. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia, e que dê a besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Fale conosco, porque nós precisamos é da tua palavra. Tua palavra é o alimento, tua palavra é a revelação, e através da tua palavra estaremos atentos a tudo aquilo que ainda vai acontecer nessa terra. Todos os dias tem um sinal, todos os dias tem uma trombeta tocando, e somente aqueles que estão querendo aprender a tua palavra estarão alerta naquele grande dia e terrível do Senhor. Me coloco prostrado diante de ti, dizendo: é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu preciso de ti agora para ministrar a tua palavra. Fale conosco no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se alguém puder botar um copo com água aqui, eu agradeço. Obrigado. Queridos, aula de hoje, você pode colocar aí, quem está anotando, logo depois do estudo, vai entrar no YouTube com Evangélica Geração Profética. Estamos aí com a transmissão ao vivo. Na segunda, no capítulo 12 do mesmo livro todo, quando eu falar nem vou repetir, porque nós estamos dando aula de Apocalipse, dá um livro de Apocalipse. Oi? Pode. Oi? Tá bom, pode sim. Vamos orar, tá? Estenda a tua mão para cá. Senhor, obrigado por esse homem que entrou aqui. O Senhor não fez entrar para que nada pudesse acontecer na vida dele. Foi o Senhor que fez ele subir essas escadas. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Pai,
abençoar a vida desse homem agora. Repreender tudo aquilo que não provém de ti na vida desse homem agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, cura aquilo que tem que ser curado nesta vida agora. Leva agora para a tua casa, para que ele venha descansar. Que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida dele agora. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. A igreja diga glórias a Deus. Amém? Deus abençoe e obrigado. Estamos às ordens. Depressão, mas o Senhor está contigo, tá? E nós oramos aqui e falamos nisso aí, querido. Foi? Tá bom? Qualquer coisa, nós estamos aqui, tá? Começa o nome. Graus, qualquer coisa nós estamos aqui, se precisar de nós, tá bom? Deus abençoe. Tá. Então, no capítulo, viu? O programa dele é depressão, né? E nós oramos aqui e falamos sobre isso. No capítulo 12, nós estudamos acerca, obrigado, de uma mulher. Para quem estão participando do estudo, né? Na lógica cronológica, você não pode vir de trás para frente, tem que ir na lógica cronológica, senão não tem entendimento. Nós estudamos acerca de uma mulher que estava vestida, lembra, de sol? Quem participou aqui, quem tem o costume de, quando não vem, mas vai lá no YouTube e assiste, né? Estava vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Diz também no capítulo 12, que nós já estudamos, a gente precisa de fazer essa análise aqui da aula, do capítulo 12, para a gente chegar até onde nós queremos aqui, ok? Amém? Então, a Bíblia fala lá com a lua debaixo dos pés e tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Está lembrado disso? Capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. Então nós concluímos naquele momento, daquela aula, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, que a mesma, quando nós concluímos aqui, fechamos o estudo, nós concluímos que a mesma vem a ser a nação de Israel. Lembra que nós falamos aqui? Concluímos aqui que a mesma é a nação de Israel. Neste capítulo, eu estou doido para achar minha caneta, por exemplo, deve estar por aqui. Nesse capítulo aqui, nós encontramos uma outra mulher, aqui no capítulo que nós estamos ministrando, capítulo 17. Amém, igreja? No capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7, vocês já entenderam e concluímos que era a nação de Israel. Mas nesse capítulo que nós vamos ministrar, nesse momento, capítulo 17, você que está chegando agora, né, nós encontramos uma outra mulher. Obrigado. Caneta bonita, hein? Isso aqui deve ser lá do 9 dedos. Caneta bonita. Né? Então nós encontramos uma outra mulher, né? E desta vez, o Simão também tem 9 dedos, tá, irmão? Então, a gente quando fala não quer dizer que, porque o Simão também tem 9 dedos. Oi? Simão tem 9,5. Tem uma pontinha aqui, né? Você não conhece a história daquele dia do Simão, não conhece toda a história, depois eu conto para o Simão. Então, ele quando era mais jovem, ele foi para uma vigília da Assembleia de Deus. Aí ele trabalha, onde é o shopping lá de Guadalupe, ali tinha uma fábrica, lembra? Esqueci o nome da fábrica. E aí ele foi para uma vigília de madrugada toda, e dali ele teve que ir para o trabalho, né? E ele era operador de máquina. E aí, né, foi para a vigília, não vigiou, vigia e não vigiou. Chegou no trabalho, botou lá na máquina, no dedinho e foi e cochilou. Mas graças a Deus que tem mais de 20 anos que ele recebe R$230 no INSS. Falei, esse irmão tinha que ser o tempo todo, eu ia dobrar o valor, mas só uma pontinha do dedo. Na verdade, ele era para receber um valor que ele recebeu no trabalho, mas roubaram ele já faz 20 anos. Mas é dessa maneira mesmo, né? Não posso fazer nada. Né? Então, desta feita, essa mulher aqui, nós encontramos nesse texto outra mulher, só que desta feita, vestida de quê? Ela não está mais vestida de sol, ela não está com a lua debaixo de seus pés, uma coroa, né, de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mas diz o texto que ela está vestida de púrpura. É isso que está falando? O texto, irmãos, para quem está acompanhando? E escarlate, uma púrpura e escarlate, não é isso? Adornada de quê, irmãos? De ouro, de pedras preciosas, né? E
essas pedras preciosas. Aí a gente pode colocar aqui, se tu abrir um parênteses, uma opulência e riqueza, né? Aí transparente. E diz aqui também o texto que ela tinha lá na mão, no contexto lá, um cálice de ouro transbordante de quê, irmãos? Que outras palavras, de abominações. Na minha Bíblia, na minha tradução, de abominações. Agora, a pergunta é: quem é esta mulher? Essa pergunta, para você que está do outro lado, e você que está aqui, quem você entende que é essa mulher? O que ela representa no contexto desta visão? Que qual foi o anjo? O sétimo anjo? O sétimo anjo. Ele me disse, né? Então começa então trazer a palavra para João, e através agora da Bíblia Sagrada, Deus permitiu que a Bíblia inspirada, a Bíblia ela foi toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, amém, querido? Amém? Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, né? E então o Senhor fez com que Deus dê a sabedoria, o conhecimento de alguns pastores, para que pudesse também pegar a revelação dos 7 anjos que deu para João, para que a gente pudesse agora já não falar mais em símbolos, como está aqui, mas revelar propriamente dita a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a pergunta é: quem é essa mulher? É dentro dessa pergunta. E o que ela representa no contexto dessa visão, outra pergunta, que nós vamos ministrar essa aula aqui nessa manhã. Ok, igreja? Vamos lá. Do versículo 1 ao 7, não me pergunte qual capítulo, 17, que nós lemos agora. Então, no versículo 1 ao versículo 7, diz aqui, dá a entender, que está falando que Babilônia é a grande meretriz. Qual é o tema da aula de hoje? A grande meretriz, irmãos. Tema da aula de hoje, a grande meretriz. Então, de acordo com todo o capítulo, né, até o versículo 7, nós vamos até o 18, mas até o versículo 7, dá a entender que Babilônia, a grande meretriz. Ok, igreja? Vamos lá. Esta mulher que foi dita aqui, nessa outra revelação, não do capítulo 12, etc e tal, esta mulher aqui, tá? Ela é a Babilônia, ok? A Babilônia, a mãe das meretrizes da terra. Babilônia, que é a mãe das meretrizes da terra. Só você ver o versículo 5 aí, irmãos. Pausadamente, para a gente estudar, que Apocalipse precisa de um cuidado maior. Ó, versículo 5. E na sua testa estava o quê? Escrito o nome, mistério. A grande Babilônia. A mãe de quem? Vamos lá, igreja, ajuda o pastor. Das prostituições e abominações da terra. Então esta mulher é a Babilônia, que é a mãe das meretrizes da terra. O nome Babilônia, eu quero crer que todos aqui alguns já conhecem, né? Deriva-se do vocábulo hebraico Babel. Lembra aquela torre de Babel que eles queriam fazer para, né, confundir, enfim, que a palavra Babel no original significa confusão. Amém? Então, nunca tenta colocar muito nome que tenha um início com o negócio no final Bel, né? Desculpa que às vezes aqui tem alguém, não sei, mas a gente tem que dar certo cuidado com o finalzinho, os nomes também, né? Porque os nomes sempre indicavam alguma coisa. Então, ela deriva-se do vocábulo hebraico Babel, e significa, como eu já falei, você pode anotar, confusão. O que significa Babel? Confusão.
Então, quando for, a Isabela, então, viu? Quando for falar o nome dela, não fala Bebel. Toma cuidado para não falar Babel, né? Fala, ela está ouvindo ali, né? O negócio de Bebel, então, tem que ter um certo cuidado, né? Brincadeira, tá vendo? Então, significa confusão. Estando também relacionado ao quê? Diga comigo assim, idolatria. Mais alto, igreja, diga idolatria. Se é a mãe das meretrizes, o que é meretriz para você? Então significa também que está relacionada à prostituição e também à apostasia. Que ela é a mãe das meretrizes. Então esta mulher aqui quem é? Esta mulher aqui quem é, irmãos? A Babilônia, que é a mãe das meretrizes da terra. Então o nome de Babel foi a primeira tentativa do homem pecador, né, de estabelecer um governo mundial. Ok? E o que é que hoje, já no nosso século, estão tentando fazer também? Estabelecer um governo mundial. É por isso que a gente tem que entender a aula. Eu não vou vir aqui para me esforçar não, eu não faço nada para Deus com esforço. Não, se esforça vem para a igreja. Nunca fala isso. Você não se esforça para ir para o trabalho, para ir para a praia, para passear. Porque tem que se esforçar para a igreja. Igreja é prazer, adoração, é alegria. É vir para a igreja para adorar o Deus Criador dos céus e da terra, que nos salvou, que nos escolheu. É isso. Amém? Não é peso, não é fardo, não é religiosidade, não é nada. É prazer. Né? Então, o que diz aqui é que Babel, né, foi a primeira tentativa do homem pecador de estabelecer um governo mundial, opondo-se ao governo divino. Aí você pega Gênesis capítulo 11, que eu já, não precisa nem ler todo, que eu já me antecipei, do versículo 1 até o 4, você vai ver lá o que aconteceu quando eles queriam lá levantar a torre de Babel, né? Enfim, aí Deus veio e fez o quê? Confundiu todas as línguas. Por isso que hoje a língua ia ser uma só, irmãos. Só que hoje tem várias línguas, justamente porque Deus permitiu que isso acontecesse. Amém, querido? Amém. Glória a Deus, tudo é permissão de Deus, ok? Então está em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 4, você que está nos assistindo, principalmente o versículo 4. Atenção no versículo 4, no capítulo 11 de Gênesis. Então, tornemos célebre o nosso nome. Olha o que diz lá. Tornemos-se célebre o nosso nome. Né? Era isso, era a intenção. Para que houvesse um governo. O que eles estão trabalhando agora lá nos cantinhos deles? Para que forme um governo mundial. É isso que eles estão trabalhando, tá? Entre eles lá. Governo mundial. Vamos lá. E esse governo mundial, ele vem para se opor sobre o governo divino. Amém? Sobre o governo divino, né? Então, nesta visão aqui, que vai acontecer em alguns momentos, quando a gente fala apostasia, o que é apostasia? É aquele que vai abandonar a fé. Amém? É o chamado apóstata. Ok? O apóstata vai abandonar a fé. Nesta visão, bem pausadamente, Babilônia representa um sistema eclesiástico. Ok, igreja? Amém, igreja? Amém. Você que está me assistindo do outro lado? Então, Babilônia aqui, nessa visão, nesse contexto, ela representa um sistema eclesiástico apóstata, misturado no sistema político. Ok, igreja? Pois a mesma exerce seu domínio sobre o governo. Aí onde está isso? O último versículo do Apocalipse 17. Quem pode ler para mim? Que é o versículo 18. A mulher que você viste é a grande cidade que reina sobre. Olha aqui, irmãos. Então,
quiser entender, não é difícil, só quando você não quer. Porque quando você começa a trazer a revelação do próprio João que teve lá, para esclarecer através da palavra de Deus, não tem dificuldade nenhuma. É só você querer aprender. Amém, queridos? Então, misturado a um sistema, né, político, hoje isso já está acontecendo, irmão. Ou não está? Já está acontecendo ou não está? Porque o que ele vai tentar fazer com esse governo mundial? Ele vai tentar trazer o paganismo, ok, igreja? Inclusive, algumas igrejas evangélicas já faz uso de paganismo. Eu passei ali na Igreja Batista da Fundação, que é uma igreja grande. Quem conhece a Igreja Batista da Fundação? Antigamente, aquela parte ali da Marcos Macedo, Guadalupe, ali era chamada de Fundação. Eu sou dessa geração que eu nasci aqui, entre Guadalupe. A minha vida está entre Guadalupe e Anchieta. Amém? Então ali era a Fundação. A igreja que eu era, mesmo, 22 anos, a Batista da Fundação, era chamada a Igreja Mãe, que foi fundada dali. Aí está uma faixa lá bem grande, que foi ontem. Venha para a festa da roça. As igrejas evangélicas fazendo festa da roça, fazendo festa junina, que é tudo oriundo da igreja católica. Tem nada a ver com o cristianismo, tem nada a ver com a gente. Mas a gente está no sistema deles. A gente vive o sistema deles. Aí eu falo, meu Deus, como é que pode, né? Um negócio daquele bonito ali na fundação grande. Eles querem, sabe o que eles querem? Eles querem trazer agradar gregos e tronos. Vamos agradar os crentes com a palavra, mas vamos agradar eles também com as festinhas da igreja romana, católica. E os crentes não conseguem entender isso. É um absurdo isso. Você nunca vai ver isso aqui, porque aqui a gente não vai fazer isso nunca. O que eu tinha que fazer, eu fiz antes de ser crente. É um absurdo isso. Mas isso já está acontecendo. E esse sistema mundial justamente vai trazer o paganismo, a apostasia, o abandono da fé de muitos. Então a gente precisa, nós temos que estar atentos, irmãos. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo aqui. A parte econômica dos Estados Unidos, em um período muito grande na época com a Cuba, durou anos e anos. Né? Na verdade, é o nome aí, o embargo. Eu não consigo enxergar aqui. O embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba durou muitos e muitos anos, foi quebrado, porque o maior líder religioso naquele período lá da atualidade, determinou que assim deveria acontecer. Aí, você talvez não entende esse lado aqui, eu não quero entrar na época dos Estados Unidos, Cuba, mas todo mundo já conhece, daquele primeiro homem, né, que chamava Fidel Castro, né? Enfim, que também era um apóstata, né? Era um apóstata, um comunista, etc. Este líder conseguiu conciliar Fidel Castro, olha aqui, Tiago, e Bill Clinton, que foi o presidente dos Estados Unidos. Quem diria isso? Aí você pega o versículo 18 do capítulo 17. Isso aqui, inclusive, já aconteceu no nosso meio, irmãos. Olha o versículo 18 aí. Já está acontecendo, irmãos. O ecumenismo também já está no nosso meio, está ou não está, igreja? Aonde que um pastor evangélico se reunia com todos os tipos de liderança, com todos os tipos de credo religioso, que não adora o único Deus verdadeiro, irmãos. Hoje você já vê tudo isso. E isso não é a questão de pessoa falando, não, mas tem que ser assim, tem que ser amigo. Amigo é uma coisa. O único Deus e Senhor é diferente. Nós temos um único Deus e Senhor, a quem deve ser adorado. Amém? Enfim. Aí depois veio Obama, né?
que foi o presidente também, e o Obama também fez aquele chameguinho naquele homem barbudo lá da Cuba, né? Eu até tirei minha barba para me distrair essa aula, né? Lá da Cuba, né? Lá de Cuba, que era um homem temido, né? Que o povo vivia sobre praticamente uma escravidão, nem o celular o cara podia ter, né? É verdade, né? Não tinha liberdade de nada. E esse tipo de comunismo, eles querem o povo preso a ele e o Estado preso a eles. Você é preso a eles, ele domina a tua vida em todos os ângulos. E é isso que vai acontecer com esse país, não. A gente não pode falar de país, é o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, só que no versículo 1, no capítulo 17, diz assim, uma pessoa aí lê o versículo 1 do capítulo 17. Vamos lá, irmão, senão eu vou ter que ler aqui, tá? Você que já está no capítulo 17, é só ler o primeiro. Vamos lá. E veio os sete anjos, e tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então, vem ver, eu vou te mostrar a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Só que lá em cima, nós fizemos uma pergunta, quem é essa mulher, né? Enfim, aquela escolha toda, e nós mostramos aqui que a Babilônia, que é a causadora de tudo isso, é a mãe de todas as meretrizes, prostituição, abominação, etc, etc, etc. E agora aqui a gente vê no versículo 1. Agora vamos lá. Nessa linguagem simbólica, porque é uma linguagem simbólica, ok, igreja? Essa expressão, ela refere-se ao domínio da religião mundial sobre povos, nações e línguas. Onde está escrito isso? Versículo 15. Outra pessoa para participar da aula, lê para mim versículo 15. Vamos lá, meu irmão, outra pessoa, meu irmão. E disse, as árvores que viste onde se assentam, a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, o que a gente entende aqui, irmãos? Que nessa linguagem simbólica de muitas águas, amém? Que a obreira do ano leu, o que significa isso aqui? É uma expressão que se refere a um domínio de uma religião. Ok, igreja? Amém, igreja? Uma religião mundial. Aí diz aqui sobre povos, nações e línguas. Ok? Não refere-se só a um país. Eles vão começar gradativamente nos países, mas para atingir um efeito mundial. Ok, igreja? Amém, igreja? Quem está acordado aí, diga glória a Deus. Vamos participar da aula, meu irmão. Falou muito ontem, não consegue falar mais na igreja, é isso? Às vezes né? A gente falou muito ontem, agora não consegue falar na igreja, mas tudo bem. Agora vamos lá. O primeiro tópico desta aula é justamente agora, eu estava apenas dando descortinando algumas revelações sobre Babilônia, etc. e tal. O primeiro tópico é governos corrompidos. O que vai acontecer através dessa grande meretriz? Vai produzir um governo corrompido. Aí eu lhe pergunto aqui, vou falar baixinho que eu estou ao vivo para dar problema para a minha vida. O governo já está corrompido ou não? Está corrompido o governo? Está ou não está? Está, né? E praticamente em todas as nações, línguas e tribos, né? Infelizmente, esse negócio de tribo, de índio, coitadinho do índio, onde quer terra, quer não sei o quê, eles querem terra sem trabalhar também, aquelas coisas todas. Já tem até uma, graças a Deus, que é deputada federal, mas está corrompida também, porque aqui diz nações, tribos
né? E todas as línguas. Então a corrupção vai vir de todo lugar. Não é verdade? Então a gente precisa ver porque qual vai ser a intenção. Olha o versículo 2. Eu vou ler o versículo 2. Com a qual se prostituiu os reis da terra, os que habitam na terra se fez o que, irmãos? Embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Com a sua prostituição, está escrito aqui. Ó. O que refere isso aqui? Só você analisar o que nós estamos acontecendo agora. É um governo, diga comigo assim, corrompido. Os reis desse versículo aqui, o versículo fala reis. Logicamente, se a Bíblia fosse escrita hoje, não ia falar reis, ia falar presidente, ia falar governador, ia falar prefeito, mas naquela época era reis, ok? Ok? Senão ia meter o pau aqui e falar governo, presidente. Em alguns lugares, os nomes que são príncipes, etc e tal, rainhas. Mas aqui, então, o que acontece aqui? O que acontece? Os reis neste versículo são os governantes da terra. Amém, querido? Então, os reis, nesse versículo, nesse contexto, são os governantes da terra que, seguindo as instruções de quem? Da grande meretriz, presta atenção, da grande meretriz, adotam práticas idólatras. E essas práticas idólatras institucionais, presta atenção, institucionais, eles não querem saber nada da instituição, nada lá daquele livrinho de 5 de outubro de 1987, ele quer saber daquele livro, que tem lá o verde e o amarelo, ele quer saber daquele livro, eles vão contra a instituição. Aí eu lhe pergunto aqui, olha para cá, alguém já está vendo isso? Sim. Tem feito isso, tem acontecido isso? Burlando os parágrafos, burlando o livro da Constituição. Então, está tudo na Bíblia Sagrada, amém, igreja? Está tudo no livro de Apocalipse. O que eles vão fazer? Eles vão tentar colocar os seus domínios de princípios errados, de valores invertidos. Está no livro de Apocalipse. O que tem acontecido? Os valores sendo invertidos. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. A verdade é essa. E as famílias estão sendo destruídas por esse motivo. Não pode falar mais nada, porque tem que ser assim, porque senão não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente não pode se calar, a gente tem que falar a verdade. A gente precisa falar a verdade. Ou só Paulo que foi preso lá porque falava a verdade. Ou João que foi para a ilha de Pátio e morreu de idade, sem nunca mais ver ninguém, para revelar esse livro através de Deus que deu para ele. Porque ser crente hoje é fácil. Eu sou crente, mas faço tudo que eu quero fazer. Tudo que minha carne determina para mim fazer, eu faço. Eu quero ver é você renunciar. Renúncia. A verdade, o que mostra um crente transformado, não é cantar, não é tocar, não é pregar, não é vir para a igreja. É a renúncia. Isso aqui eu vou renunciar. Isso aqui eu vou renunciar. Isso aqui eu vou renunciar. Porque isso aqui não agrada a Deus e faz parte da grande meretriz. Prostituição, idolatria, paganismo, festas pagãs dentro do seio da igreja do Senhor. Imagina se Jesus viesse agora hoje, quando ele entrou naquele templo, hein? Aqueles cambiadores num templo vendendo, e ele chutou aquela mesa toda, ficou irado naquele momento, chutou tudo e falou: a minha casa é minha casa de venda, de cobiça, a minha casa é chamada casa de oração. Imagina o que Jesus ia fazer hoje nesses grandes templos aí, de pessoas que parecem mais modelos andando na igreja com aquelas roupas luxuosas do que uma serva de Deus. Homens de que um servo de Deus. E aí? Grande meretriz, meu irmão. A gente
precisa de entender a palavra de Deus. Os dias estão se aproximando. Amém? Eu sinto muito que alguns não dão valor nem escola bíblica dominical para aprender a palavra. E nem entra lá no YouTube também, e nem entra ao vivo nos cultos. Mas eu, como pastor, faço a minha parte. Eu faço a minha parte, porque eu não quero ser julgado por Deus, por deixar de ensinar aquilo que Deus deu nas minhas mãos para tomar conta. Eu não quero ser julgado por Deus por isso. Por isso, ensinarei e falarei da verdade até o dia que Deus me levar dessa terra. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Dentro desse domínio que vai ser implantado, Tiago, né? Porque os governos já estão corrompidos e comprometidos, ok? O que acontece na política? A política, ele recebe de alguém, é o agiota. O que acontece? Eu recebo para eu ser eleito, agora eu tenho que dar àqueles que me ajudaram. Então, se um local, vamos botar Bahia, me ajudou a ser eleito, agora aquele pessoal, aspas, líder da Bahia, vai querer também agora receber em troca alguma coisa. Aí eu começo a fazer coisinhas para aquilo lá, porque é aquilo, porque se eu não pagar, como a Jó, se eu não pagar, os caras podem mandar até perseguir e matar. Você vê que aqueles que tentam pregar a verdade agora estão tentando matar eles. Aqueles que estão tentando mudar os países, trazendo um pouco, porque não é 100% que eles são imperfeitos, também tem suas falhas, mas pelo menos bons princípios, estão tentando matar. Porque eles não querem que a verdade seja pregada. Então os governos estão o quê? Corrompidos. E quando eu vejo isso, eu já começo, eu me preparo mais, busco mais a Deus, leio mais Bíblia, oro mais, porque Jesus está voltando. Então é isso que a gente precisa de entender aqui, irmãos. Dentre elas, nós podemos destacar, e vamos destacar aqui, dessas idolatrias inconstitucionais, nós podemos ver feriados nacionais. Os feriados nacionais, nos diversos países, qual é o objetivo deles? De celebrar as imagens. Por exemplo, olha para cá, igreja. No Brasil, feriado dia 12, não sei o quê, Aparecido, idolatria. Lá na Itália, feriado não sei de quê, são inconstitucionais, são institucionais, são feriados nacionais, com o objetivo único de celebrar as imagens e trazer idolatria. Brasil, parecido. Itália, Pedro. Portugal, que tu tem família lá e sabe muito bem, tu sabe o que é? Fátima. Ele sabe porque tem família. O avô dele era português, São Antônio, que eu conheci. Fátima. E assim vai. Que aí coloca o quê? Principado e potestade. É só, e os crentes ficam tudo alegre com essas coisas. Não conseguem entender aquilo que eu falei no domingo. Eu vou repetir, estou ao vivo, quero estar ao vivo, meu para falar mais. Existem católicos disfarçados de crente, que estão na igreja evangélica, mas que o princípio dele todinho é católico. Porque não consegue tirar as tradições, não consegue ter força para vencer as tradições. Então, irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é sério, comprometido. Vem mais um feriado aí, que esse governo já aprovou, e vocês vão ver qual vai ser ele. Qual vai ser ele. E é isso aí. Agora vamos botar um feriado para o dia da Bíblia. É uma discussão do caramba para conseguir botar um feriado para o dia da Bíblia. Você entendeu o negócio? Todo aquele que se levantar para tentar pregar um pouco da verdade, porque eles são também pecadores, imperfeitos, mas um pouco da verdade, vão tentar acabar com ele. Fizeram isso com o apóstolo Paulo. Fizeram isso com o apóstolo Paulo. Fizeram isso com os discípulos, fizeram isso com Jesus, que se opôs contra os religiosos, os fariseus daquela época.
dos governantes naquela época. Jesus bateu de frente. O segundo tópico aqui é, quem está entendendo a palavra? Segundo tópico, a besta diz aqui, ó, o versículo 3. Versículo 3, está aqui, ó. E levou-me em espírito a um deserto. E o que ele viu? Ele viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. Então está aqui a besta, as 7 cabeças e os 7 chifres. Esta besta é sobre a qual a grande meretriz, lembra lá no início? Ela está o quê? Ela está assentada, amém, igreja? Falei no capítulo 12 que a mulher estava, né, sol, aquelas coisas todas, mas essa mulher, ela está assentada. O que significa isso aqui, irmão? Na revelação da palavra de Deus para os nossos dias. É o futuro governo mundial controlado pelo anticristo. Ok? O que vai ser isso aqui? Representa isso aqui, nessa essa mulher, né, a qual que é a grande meretriz, a besta sobre a qual é a grande meretriz, ela é o futuro governo mundial controlado pelo anticristo. Vamos lá. As 7 cabeças são, pode ver? É só você pegar o versículo 9. Vamos ver o versículo 9 aqui, irmãos. Escola bíblica, Bíblia. Aqui há sentido. Aqui há sentido. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? Sobre os quais a mulher está assentada. Né? Então as 7 cabeças são 7 montes. E também fala de 7 reis. Né? Já explicamos em outras aulas passadas, tá? Que Roma, né? Inclusive Roma de trás para frente é amor. Se você ver amor, Roma, tá? É a capital do antigo Império Romano. Amém? Então Roma, capital do antigo Império Romano. Tá? E era conhecida, e eu falei alguma coisa sobre isso em uma aula aqui, ela era conhecida como a cidade das 7 colinas. E nós estamos vendo aqui 7 cabeças, e não sei o que lá. Então, ela era conhecida como a cidade das 7 colinas. Os 7 montes são Palatino, vamos ver aqui, ó, 1, Palatino, 2, Quirmal, e você depois eu vou dar a explicação sobre isso aqui, Aventino, Seviano, Verminal, Esquelino e Janiculano. Para falar de cada um desses aqui, que são a que se refere os 7 montes, é os nomes, né? E é esses 7 montes aqui pelos seus nomes, do qual está se referindo aqui. Aí depois, em outra aula, a gente vai explicar melhor o que acontecia justamente no contexto sobre esses montes aí. Mas a Bíblia também fala sobre os 7 reis, ou os 7, se você quiser mudar, o Tiago, irmãos presentes, você do outro lado, pode colocar os 7 impérios. 7 reis, tu pode colocar os 7 impérios, amém? Os 7 impérios. Alguns teólogos defendem que estes 7 impérios, tá, representam esses 7 reis, representam os 7 impérios, como eu falei aqui, tu pode chamar, né? 7 impérios, diga comigo assim, mundiais, dos quais 5 caíram. Olha o versículo primeiro, 5 já caíram, versículo primeiro. E veio um dos 7 anos, que tinha o quê? E falou comigo dizendo, vem, mostra-te, ei a condenação da grande,
que está sentada sobre muitas águas, com a qual prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra, sem bebedaram com vinho na sua prostituição. Irmão, desculpa, aqui viu a visão, é o versículo 10, é o versículo 10. Isso aqui vai, semana que vem vai acabar isso. E são também 7 reis, 5 já, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Um ainda não veio, 5 já caiu, outro é vindo, mas um ainda não veio. Quando vier, ele vai durar pouco tempo, porque, irmão, vai ser restabelecido depois no governo de Deus. Amém. E aí eu quero ver que ele não vem mais como sofredor, Jesus na cruz, ele vem como Cristo vencedor, que vem julgar as nações. Então não existe, versículo 10, este reino, aspas, existente nos dias de João, corresponde ao império, irmão, sem erro de falar, na época de João. Eu não estou se referindo agora, mas na época de João era o Império Romano, porque o Império Romano dominou o mundo naqueles dias. Naqueles dias, o mundo era dominado pelo Império Romano. Amém, igreja? Mencionado por Daniel. Tu pega Daniel no capítulo 2, eu não vou ler agora por causa do tempo, capítulo 2, tu pega, guarda aí, irmão, versículo 41 até o 43, Daniel já falava sobre esse império. E Daniel é um livro escatológico, aquilo que ainda haveria de acontecer. Ok, irmãos? Então não é todo o livro, mas uma parte do livro são escatológicos. E ele já falava sobre isso. Você pode anotar aí para você depois fazer a sua leitura. Daniel capítulo 2, do 41 ao 43. O 7º e 8º império, porque eu disse que os reis podem ser chamados de império, o 7º e 8º império será o do anticristo. Diga comigo assim, o anticristo. Anticristo. Então, porque ele fala assim, um já chegou, o outro ainda não chegou, mas quando chegar, será pouco tempo. E quem é esse que ainda não chegou? E quando chegar, durará pouco. Hein? Quem é este? Está aqui, olha o versículo 11 do capítulo 17. E a besta que era, e já não é, e ela também é o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Amém, igreja? Amém. Então, vamos ver aqui. Era, olha o que diz aqui, era e não, toda igreja, irmão. Era e não é. Olha só, era e não é. Então, aquele que ainda não veio, ele virá, mas ele durará por um pouco de tempo, porque Cristo será o vencedor. Amém, igreja? Cristo é o vencedor. Agora, a Bíblia fala também no 12 e no 13, irmão, tem que ler. Eu estou no capítulo 17, de 1 a 18. A gente lê todo e depois começa a destrinchar os versículos. Ok, irmãos? Então, num versículo aqui, vamos ver aqui. Nesse aqui agora, do 12 ao 13, o 12 e o 13 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o rei, mas receberão poder como rei. Entendeu, igreja? Por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo quê? Este tem o mesmo intento. Este tem o mesmo intento. Olha só, irmãos. Eu estou no versículo. Eu queria o 12 também. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que a gente já falou, que ainda não receberam o rei, mas receberão o poder como rei por 1 hora. Já li, né? O 13. Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder, a autoridade, e a sua autoridade a quem? A
besta. Meu Deus. Olha aqui, irmão. Eles vão entregar seu governo. Vai vir um feriado nacional aí, que vai ser um feriado de uma idolatria. Já é um prenúncio da adoração. Em algum lugar que vocês passam, em algumas praças, já tem alguns principados de potestade. Não é verdade? Será que você não consegue entender que antes de um anticristo manifestar, o espírito deles já se manifestou propriamente dito, antes de vir, eles vão preparar o ambiente para a chegada dele. É por isso que a igreja tem que ser preparada o ambiente para a chegada do noivo. Esse negócio de festinha daqui, festinha dali, e não sei o que, essas coisas todas, isso tudo é besteirada. A gente tem que falar da palavra, preparar a igreja para aquele grande dia. Porque a igreja, ela vai ajudar no Armagedon, naquela grande luta e guerra contra Israel, porque Israel, quando a Bíblia fala, quando eles não recebem e não reconheceram que Cristo era o Senhor, aprove acontecer isso para que nós fôssemos alcançados. E nós estamos na dívida. E por essa dívida, nós vamos lutar a favor de Israel. Quem vai lutar a favor de Israel? A igreja de Cristo. Amém. E o que a igreja de Cristo ultimamente, algumas igrejas têm feito? Outrora lá não tinha bandeira geral na igreja. Algumas igrejas abriram seus olhos. Já estão orando, intercedendo e lutando. Só que vai ser literalmente. A igreja vai ajudar a defender a nação de Israel. Amém, igreja? Amém. Então, só para você analisar aqui, nesse versículo 11, era e não era. Aí vamos no 12 e 13 que nós lemos. Diz os 10 chifres. O que é, se eu perguntasse você aí, quais são os 10 chifres aqui que representam desses 10 chifres? No meu ponto de vista, onde a gente encontrou uma conclusão para isso. Os 10 são os 10 reis, ou nações, amém? A gente fala de impérios, ou reis, ou impérios, então são os 10 reis, ou nações, incumbidos de adorar ao anticristo. Olha aqui o versículo 13 que nós lemos. Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade a quem? A besta. E a besta aqui representa o anticristo. Eles vão entregar a sua autoridade. Eles não querem saber de governar. Eles vão entregar a sua autoridade. Diz aqui, está no time, o seu governo na mão da besta. Tudo isso para quê? Para conseguir posição, para conseguir etc. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. É isso que está escrito aqui. Eles estarão incumbidos de adorar quem? De adorar quem, irmãos? Diga assim, a besta. A besta. Agora vamos aqui. O terceiro tópico. Já quase finalizando, porque eu quero finalizar essa aula. Adornada, diz aqui, ó, o 4 e 5. Desse 4 e 5. Vamos ler de novo. 4 e 5. E a mulher estava vestida de púrpura. Foi dito isso antes? Sim. E de escarlate. E estava também adornada com o quê? E pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de quê? Das abominações da imundícia da sua prostituição. É o que diz aí a palavra do Senhor. Eu li até o versículo 5, não foi? Sim. Não, não precisa do 5, eu li o 4. Aqui.
E a sua besta, e na sua testa estava escrito o quê? O nome do mistério. A grande Babilônia, a mãe da prostituição e a abominação da terra. Então vamos aqui. Mais um simbolismo. E este simbolismo aqui aponta para aspa. Preste atenção. Aspas. O cristianismo. Preste atenção. Mas um cristianismo mercantilista. Onde, presta atenção aqui, pode olhar no Google aí que significa mercantilista. Antes, presta atenção, onde a piedade, ouça se já está acontecendo, é considerada como uma fonte de lucro. Aí eu lhe pergunto, os grandes benefícios que o país dá é para como um ato de piedade, é ou não é? Vamos lá, igreja. É ou não é? É benefício para cá, benefício para lá, porque eu amo o povo. É a piedade que a gente vai praticar. Não é verdade, irmão? Mas, na verdade, quando eu falei aspa, cristianismo, que representa e simboliza e aponta para esse cristianismo mercantilismo, presta atenção, irmão, onde a piedade ela é considerada como uma fonte de lucro. Ninguém dá nada para não receber nada. Tudo que você vai fazer, seja em benefícios, tem que haver lucro. Só que ela vai vir com a cara de piedade. Naqueles 3 anos e meio, o anticristo vai fazer o quê? Tratado de paz. Ou não é? Tratado de paz, ó, nós vamos mandar a cesta básica para vocês. Cesta básica. Às vezes algumas igrejas fazem até isso aí, né? Mas até a da cesta básica, ela quer que o cara seja da igreja dela. Senão não dá cesta básica para ninguém. Faz até uma lista lá, tem que ser membro aqui da igreja, para cesta básica, dá uma caixeira toda. Né? Piedade, vestida de piedade. Já viu esse tipo de pessoas? Sou piedoso, mas por trás daquela piedade, ele quer uma fonte de lucro. A gente teve pessoas aqui assim, com aquelas vozes mansinhas, que conseguiu atrair até pessoas aqui da igreja que estão lá também já. Tem pessoas daqui que estão lá, voz mansinha, porque, opa, aquele pastor de lá da igreja é um pouco ignorante, eu vou ser mais tranquilo, eu consigo atrair alguns. Né? Mas eu estou na praça, aspas, que isso na praça, eu já estou há muitos anos. São 42 anos, 30 anos vai fazer pregando o evangelho, 65 anos na cara, e essas coisinhas eu já conheço de longe. Isso vai acontecer aqui também, aquelas carinhas de piedade, de não sei o que, não sei o que lá, porque esse vai ser o papel do anticristo. Aí depois, como é que começa o governo? Toma aqui, toma ali, toma ali, toma aqui, agora eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Não é verdade, irmão? Agora, as greves aí todo dia, até as universidades federais em greve, os hospitais federais em greve, como pode isso? Como pode isso? E cadê as verbas? Cadê a piedade? O espírito do anticristo já se manifesta na terra. Assim como o Espírito Santo se manifesta em alguns homens de Deus, o espírito do anticristo atua em ser humano e governantes para enganar a população. Estão entendendo? Sim. Será que é difícil você entender isso? Ou vai ficar sendo enganado por isso? Por essas baboseiras, esses blá que se fala por aí. Vamos lá. A piedade vai ser considerada como uma fonte de lucro. Vale lembrar também que lá no século XVI, aproximadamente, a salvação, lembra da igreja apostólica romana. Lá no século XVI,
a salvação era oferecida em troca das vendas. O diácono André deve saber disso, outros irmãos, que era considerada como, desculpa, indulgências. Quem já ouviu falar nessa palavra? Indulgências, que era da Igreja Católica. A salvação, ela era oferecida em troca de indulgência. O que era isso? Onde literalmente o homem deveria comprar sua salvação com ouro e pedras preciosas. E como é que diz aqui a simbologia que a mulher virá com ouro, púrpura e pedras preciosas? Amém? Olha a revelação da palavra. Lá no século XVI era assim, a igreja romana, para a salvação tu tinha que pagar indulgência. Algumas igrejas evangélicas estão sendo assim também. Porque daqui aspas, esse simbolismo aponta para aspas o cristianismo, da piedade. E no meio evangélico está acontecendo isso, oferta isso, oferta aquilo, e não sei o que, e não sei o que lá. Dá o teu brinco, dá o teu relógio, dá dente de ouro. Eu tenho até medo de abrir minha boca. E eles veem isso, querer, quando estiver num culto desse aí, mandar um irmão lá arrancar isso de mim. Tem até medo. Aí vai fazer obra de igreja, irmão, nós estamos fazendo a obra, é para o teu bem-estar, que a igreja vai ficar melhor, ar-condicionado, piso limpo, uma cadeira aconchegante para não doer não posso falar. Estou ao vivo. A outra escuta isso, é quando chegar em casa já era a minha vida. Aí o cara está lá, aí fica pedindo relógio de ouro, aliança, e tudo, e desculpa, os bombons dos crentes dá. Bombom dos crentes. Tudo bom. Está dando. Aí arranca a aliança da pessoa. Isso aqui é um símbolo de uma aliança com a tua esposa, com o teu marido. Como é que tu vai dar? Vai te fazer aliança? Para comprar. Hein? Aí eles compram, faz tudo lá, faz as obras, bota o nome deles. Depois você sai da igreja, não sei o que, eles ficam tudo para eles. O nome para eles, a igreja fica para eles. A igreja tem que estar no nome de pastor, não. Entendeu ou não entendeu? Amém? Aí arrancando o ouro, o crente tem que ser fiel naquilo que diz a palavra. Dízimos e ofertas. E se você, eu fiz isso numa igreja, eu fiz porque quis, eu e minha esposa, entregamos nosso carro. Estava em um culto, o único carro que nós tínhamos que era um Escort, naquela época era um Escort quase do ano. E a gente vivia daquilo que a gente vendia aquele Escort. E pagava as contas do lucro, comprava outro e ia vivendo, foi quase 11 anos assim. E num culto, a Sandra olha para a minha cara, eu olho para ela, vamos dar a chave do carro. E nós fomos lá na frente e demos. Mas nós não demos porque forçado, nós demos porque o coração pediu. Quando você dá alguma coisa para Deus, o coração pediu uma coisa. Mas quando você dá por imposição, é outra coisa, tu está dando para receber. E a gente não pode dar nada para Deus para receber nada. Esse negócio de, eu vou dar, Senhor, vou fazer uma oferta aqui de primícia. Amém. Se quiser fazer, a igreja agradece e precisa. Mas eu vou fazer uma oferta de primícia para que lá na frente o Senhor abra uma porta para mim. Quem é Deus para ficar fazendo essas coisas com você e você com Deus? Não existe isso. Olha aqui, antigamente era dessa maneira, lá no século XVI, indulgências. Pagava para ser salvo. Era o cristianismo, aspas, mercantilista, onde a piedade era considerada como uma fonte de lucro. Quem está entendendo aí, diga glórias a Deus. Alguns não estão entendendo nada, mas obrigado. Observação, infelizmente, irmão, nós já estamos novamente presenciando isso em nossos dias. Estamos, acabei de falar aqui. E não é só do lado de lá, no meio evangélico, aspas, cristianismo. Conheço o Lélio Lopes, fui professor há muitos anos, sai lá uma carreta de cesta básica, legal. Mas quem dava? Davi Farid. O cara era quase um ateu. Mas a igreja recebe.
Mas ele recebe como que está fazendo a obra social. Esse negócio de obra social enche a cabeça de muita gente, né? Mas é obra, a Bíblia fala assim, aquilo que a tua mão direita der, que a esquerda não saiba. Porque quando der com a mão que a outra não saiba, ou seja, você não precisa contar para ninguém. Aquilo que tu faz para Deus, você não precisa falar com ninguém, Deus sabe. Você entendeu o negócio? Então, finalizando a aula aqui, vamos para o versículo 6. Quem está entendendo a aula aí? Amém. Versículo 6. E vi que a mulher estava, meu Deus, estava embriagada do sangue, olha aqui, irmão, doido de quem? O sangue de quem? Dos santos. E do sangue das testemunhas de Jesus. Vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então vamos fechar aqui praticamente essa aula aqui. Seguinte. Quem, o sangue dos santos, é o tópico agora, o sangue dos santos que nós lemos aqui. Quem conhece a história mundial, e em especial a história da igreja, porque no seminário que a gente, talvez eu não vou dar essa aula porque era muito extensa, que a história da igreja, eu dei eclesiologia sintetizada, mas tem vários livros sobre isso, irmão, livros excelentes sobre a história da igreja. Então, quem conhece a história mundial, e em especial a história da igreja, sabe que Roma tem um passado, não estou falando atual, tá, irmãos? Tem um passado gravado com letra de sangue. Ou não tem? Porque quem era que mandava? Quem era que dominava? O Império Romano. E no Império Romano teve sangue derramado para tudo que é lado. Para você precisa conhecer. Eles matavam os cristãos. Quando fala aqui de sangue, eram os cristãos que eram mortos santos. Lembra? Lembra aquele imperador chamado Nero? Que fazia para clarear, para aquecê-lo, ele fazia fogo com os crentes cristãos, mandava se incendiar os crentes para aquecer ele do frio. Imperador romano. E parece que o final dele, ele mesmo suicidou. Segundo a história, ele suicidou-se. Então, só para você analisar como é que era, o que acontecia. Por isso que aqui fala sangue dos santos. Amém, igreja? Amém. Então você precisa conhecer a história para não ficar, ai coitadinho. Conheça a história. Vai ver lá o passado, vai ver a origem. Eu costumo, irmão, todas as festas pagãs, eu conheço a origem delas todas, porque eu estudo elas. Quando eu falo, eu conheço as origens. Os crentes querem conhecer a origem, ainda lá, ele sei o que lá, tudo paganismo, tudo pagano, tudo pagano. Essas festas do mês de junho, elas, quando você participa dela, tu está adorando três chamados santos. Santo Antônio, que não é eu, São João, Santo Antônio e Pedro. Quando você faz isso, tu está adorando essas três imagens. Toda vez que participa disso, tu não está adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você adora quando você vem para a festa do tabernáculo. Amém? Chamada festa bíblica. Festa dos cristãos. Amém? Mas toda vez que tu faz isso, crente que faz isso, participa de... As igrejas, algumas não colocam mais festa junina, mas colocam festa da roça, festa country, fica um nome mais bonito, né? Algumas escancaram mesmo, a festa junina mesmo. Ali antigamente, quando eu passava ali, o pastor com chapéu de não sei o que, pilotinho, e aquelas roupas quadriculadas, né? Então, distribuindo folheto. Agora estão escancarando porque está se aproximando do dia final. E Satanás sabe disso, vai se aproveitar disso. Se quiser pregar igual eu estou pregando aqui, a igreja vai ficar assim.
Agora, se quiser satisfazer os crentes de tudo que é lado, vem para a festinha, mas vem para tabernáculo também. Vem não sei o quê, mas vem para adorar a Deus também. Meu irmão vai encher tudo isso aqui. É o que acontece com as igrejas aí, começou há pouco tempo, está lotado. Mas ele não pode ficar falando muita coisa, porque eles não querem perder ninguém. Porque se perder alguém, baixa o financeiro da igreja. E eu não estou preocupado com isso, porque a idade que eu estou, eu vou falar igual o Policarpo, então aos 84 anos, 6 filhos, amarraram ele no poste, incendiaram o fogo e falaram assim: você tem que renunciar a esse Cristo. Ele falou: não renuncio. Aí eu já falei aqui isso, a história de Policarpo, estuda, foi discípulo de João. João ganhou da ilha de Patmos. E aí mandaram, que foi na época do Império Romano, ao sangue aí sendo derramado. Você está entendendo, igreja? Você não vai entrar na igreja e falar isso que eu estou falando, não. Mas eu não estou nem aí, porque eu estou ensinando a palavra. Mandaram o primeiro filho, queimaram o filho dele na frente dele. Veio o segundo, ele não renunciou. Ele não se prostrou diante da besta. A Babilônia, daquele império, daquela época. Quinto, sexto, tudo na frente dele. Depois chamou a esposa, incendiou. Império Romano, hein? Aí perguntaram: tu não vai ser, irmão? Então é o seguinte, aumenta mais esse fogo para eu ir mais rápido lá com o meu Deus. Aos 84 anos, esse Deus nunca fez mal nenhum para mim, porque eu iria renunciá-lo. E mataram o Policarpo também. Irmão, olha aqui, olha para cá. Tem crente aí da atualidade, dessa geração, que não conhece nada de igreja. Desculpa aí, estou falando de vocês, estou falando em geral, não conhece nada. Conhece de pula-pula, de não sei o quê, de festinha para cá, de festinha para lá, não sei o que lá. Você não conhece disso. Leia a história da igreja. Irmãos, leia a história da igreja que tu vai chorar. Você vai ser mais crente. Quando você lê a história da igreja, você vai ser mais crente. Vai deixar de brincar, de vir para a igreja, vir quando quer, quando não quer eu não vou a hora que eu quiser. Quando eu estiver disposto ou disposta. Amanhã está todo mundo disposto para o trabalho. Ele tem que adorar o Senhor dele, lá que é o chefe, o patrão. Não é verdade? Agora, quem é que provê lá para o patrão pagar você? Deus. Porque se ele fechar aquela porta lá, você já era. Ou não é? Ou não é? Nosso provedor não é o teu trabalho, não é o teu emprego, não é o que tu faz. Nosso provedor é Deus. O que você recebe dele é apenas o meio que Deus deu. Mas o provedor é Cristo. Amém. Então está aqui, irmão, bem claro aqui. Bem claro aqui, ó. Nero incendiou Roma e colocou a culpa em quem? Nos cristãos, irmãos. Olha qual é a mensagem de hoje. Tudo que eles fazem é os cristãos. É os cristãos tentando impedir as coisas. Ah, se não tivesse aquele grupo cristão. Ah, se não tivesse certas votações de alguns cristãos barra alguma votação. Aí daqui a pouco nós estamos contaminados. Mas tem alguns que ela defende de um ex-presidente e sofre por isso, até atentado. Até atentado sofre. Como Paulo falou, importa eu agradar a Deus do que agradar os homens. Aqueles homens do passado, Pedro, aqueles homens eram assim: olha, importa eu agradar a Deus. Você não pode ficar pregando isso. Aquele império romano que manda, que domina. Você não pode. Importa agradar a Deus do que agradar os homens. Amém, igreja? Amém. Nunca tente agradar um namorado, uma namorada, uma esposa, um marido, um filho, para desagradar a Deus. Deus sempre em primeiro lugar na tua vida. Entenderam? Nunca teve meu amorzinho, minha amorzinha, não, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou não sei o quê, vou para a praia comigo, vou para aquela festinha comigo. Renuncia! Porque é o diabo falando pela boca.
seja do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, é o diabo falando. Não, hoje eu vou ficar com você, meu bem, porque eu quero ficar com você. Vou fazer um almocinho, não sei o que lá. Sabe quando é que tu vai ganhar essa pessoa para Cristo? Nunca. Se mande, vem para adorador, vem para a igreja, vai ler Bíblia, vai orar. Porque teu namorado, tua esposa, seja quem for, não é eles que morreram na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Cristo. Não vem aqui chega aqui 8 horas da manhã. Estava aqui na igreja já, irmão. Por que eu faço isso? Eu faço porque eu amo, porque eu quero. Amém? Cadê os obreiros? Quem abre igreja aqui? Ninguém abre, eu abro. Graças a Deus, eu sempre fiz isso, desde que eu me converti. Porque eu sei que eu era, eu sei que eu sou, e eu sei que eu poderia ser se eu não tivesse Cristo Jesus na minha vida. Amém, igreja? Mas vamos aqui. Então, vamos botar o segundo exemplo. Quem já ouviu falar? As cruzadas a Jerusalém, promovida por Roma. Já ouviram falar dessa palavra cruzada? Não é aquela palavra cruzada não, tá? É aquelas cruzadas que houve lá em Jerusalém, promovida por Roma. Diz lá que eles forçaram os judeus a aceitarem o romanismo. Naquela época, olha que forçaram os judeus a aceitar o romanismo, tudo de Roma. Hoje, a igreja evangélica está aceitando tudo de Roma, porque as festas padrões a igreja evangélica está fazendo. Não está aceitando o romanismo? Está. Ou não está? Se tu pratica todas as festas romanas, você está aceitando o romanismo. Está voltando tudo voltará, até as pragas voltarão. Conforme a aula de domingo, todas as pragas lá de Faraó, elas retornarão, todas elas. De uma maneira diferente, mas elas retornarão. Então as cruzadas a Jerusalém, promovidas por Roma, forçaram os judeus a aceitarem o romanismo. Quem não se dobrava, aconteceu o quê? Vamos lá, igreja. Quem não se dobrava, aconteceu o quê? Eles morriam. A força, queimados ou a forca. Queimados ou a forca. Se não obedecesse à força, eles eram pegos e morriam. Então, olha no versículo 6, já estou finalizando aqui, versículo 6. Vamos lá, gente. Olha aqui. E vi que a mulher estava o quê? Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Do sangue dos santos e o sangue das testemunhas vendo a eu, maravilhei-me com grande admiração. Como é que pode se admirar disso com grande admiração, né? João diz aqui que ele vendo isso, ele o admirou, né, com grande admiração. Então vamos lá aqui. Versículo 6. Literalmente, aqui nós temos a grande meretriz. Nós estamos falando a aula da grande meretriz. Então nós temos aqui a grande meretriz embriagada com o sangue de santos. É isso? Versículo 6. Vamos colocar aqui um outro exemplo. O primeiro exemplo foi quando Nero incendiou Roma. O segundo exemplo, a cruzada a Jerusalém promovida por Roma. Forçando os judeus, etc e tal, a aceitarem o romanismo. Vamos lá. A terceira, 150 mil morreram em nome de Deus como mártir nos 30 anos da chamada Santa Inquisição. Uau! Ninguém conhece a história romana que mandava matar os cristãos na Santa Inquisição. Só na Santa, queimados é chamado de queimados, porque lá foi um lugar que matava crente. Por isso que a cidade é chamada de Queimados. Os crentes eram perseguidos e mortos, incendiados, queimados. Na época da Inquisição, que é o terceiro exemplo, morreram em nome de Deus. Aproximadamente 150 mil cristãos eram perseguidos e mortos. Exemplo 4, finalizo. Em 1540, 900 mil pessoas pereceram sobre a crueldade papal através da ordem dos
jesuítas. Quem já ouviu falar do jesuíta? E leia o livro A História da Igreja. Que crente não lê nem Bíblia, quanto mais livros cristão, livro de histórias cristãs. Vamos ler, meu irmão, porque eu aprendi muito lendo. Eu, quando me converti, eu lia tudo que era livro de história da igreja, disso, daquilo, eu lia tudo livro. Para você ter um conhecimento daquilo que você queria aprender. Só você ver Apocalipse 6, de 9 a 11, irmãos, você vai ver sobre isso. E para finalizar aqui, Lucas capítulo 11, olha aqui agora o Novo Testamento. Lucas capítulo 11, né? Vou finalizar aqui quase, mas Lucas capítulo 11, eu não posso deixar de ministrar toda a aula, irmãos, por causa de horário, tá, irmãos? Eu preciso de finalizar toda a aula, que eu não gosto de cortar nada, ok? Então Lucas, no capítulo 11, no versículo 49 ao 51, diz aqui: por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas, apóstolos, lhes mandarei, e eles matarão o quê? Matarão o quê? Uns, e perseguirão outros. Para que desta, olha aqui, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Está aqui. Isso aqui é mais ou menos assim. As contas vão te pedir as contas do que fizeram. As contas virão, irmãos. Quando você tem um gasto excessivo no país, o que acontece? As contas virão. Não é, irmão? Você faz um montão de créditos, as contas virão. As contas disso aqui vai vir, irmãos. Amém, irmãos? As contas vai vir aqui. O último tópico é o mistério da mulher montada na besta. Eu pensei que tinha finalizado, irmão, mais 10 minutinhos. Pode ficar mais 10 minutinhos na igreja ou não? Amém. Pode, irmão? Ficaram 10 minutinhos no shopping? Não? Tá bom, mais 10 minutinhos na igreja dá para ficar, não dá? Então vamos lá. A mulher que monta sobre a besta, versículo 6, não estou dizendo da atualidade, tá, irmão? Eu estou ao vivo, eu já viu, pode querer já entrar alguém aqui me levar. Mas dá a entender aqui, irmãos, aspas, que é Roma. Tá bom, irmão? Por quê? Porque está no comando, ou com rédea do poder. Quem está no poder? Quem está no comando e tem rédea do poder? O papão. Eu não gosto de falar papa, porque a palavra papa é pai de todos, ele é meu pai. Por isso que a igreja católica tem um papa, porque a palavra papa significa pai de todos. Ele é meu pai. Meu pai é Deus. Amém? Amém? Mas está no comando, ou com as rédeas do poder. Porque existe uma chamada religião que eles querem que seja oficial mundialmente. Qualquer lugar que tu chega, a religião oficialmente mundial é qual? É só você saber, irmãos. É só, amém, igreja? É só você saber qual é a religião mundial. Qual é a religião predominante no Brasil? Como Igreja Apostólica Católica Romana. Então, irmãos, é sabido por todos que nenhum presidente mundial toma posse em governo sem antes pedir a bênção de Roma. Quer ver? Eu botei aqui, Fernando Henrique foi lá, beija a mão do homem. Te deu ou não? Mão do homem. Collor, Fernando Henrique e Collor, Fernando Collor, dois Fernando, foi lá também.
eu não vou falar o atual, porque teve lá também. Fidel Castro também, irmãos, não escapou desse ritual, até Fidel Castro. E todos eles vão lá, olha, presta atenção, irmão, nenhum presidente mundial toma posse em seu governo antes de pedir a bênção de Roma. Olha, que é bíblico, não é bíblico, irmãos. A Bíblia, ela é revelada quando a gente quer que ela seja através da Espírito de Deus, irmãos. Há um mistério entre a meretriz e a besta. Olha aqui, irmão, há um mistério entre a meretriz e a besta. O versículo 7, alguém lê aí para a gente ficar. Quem quer ir embora vai ler. Pronto, agora vai ler todo mundo junto. Você que vai ler todo mundo junto agora, tá vendo? Vai fazer até um coral para a leitura agora, soprando, contralto, baixo. Vamos lá, versículo 7. Não estão achando, não querem ir embora, obrigado. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás da qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Um anjo me diz, por quê? Aí eu te direi o que é o mistério entre a meretriz e a besta. Só que para a gente quase finalizando, eu pensei que estava terminando, mas eu tinha mais uma parte aqui que é de suma importância para concluir. Isso significa uma falsa comunhão. Ok? Isso aqui, essa leitura do versículo 7, há um mistério entre a meretriz e a besta, é a falsa comunhão. Parece que eles estão juntos, mas é uma falsa comunhão entre eles mesmos. Tu vai ver um governo, é um que é igual a igreja, irmão. Igreja também tem esse negócio de falsa comunhão. O cara, quando me abraça muito forte, eu já fico preocupado. Aí ele vai querer me dar aquele abraço de. Como é aquele que abraça, mas tem um negócio que machuca? É um animal, o urso. O urso, cara, abraço de urso. Né? Aí o cara, quando ele entra ali, que fala, senta depois eu queria falar com o senhor. O senhor é muito legal. A igreja, eu gosto muito da igreja. Eu já estou aqui há 15 anos, aprendi tudo com o senhor, pastor. Aí quando ele fala assim, fala logo, irmão, o que tu quer, fica. Eu já sei o que é. Mas é que eu estou indo para outro lugar. Era melhor ele não gostar de mim. Não é assim, eu não gosto do senhor, eu vou ficar aqui. Então esse tipo de papo, a gente já sabe, a gente já conhece essa história. Então é chamada falsa amizade, falsa comunhão. Então esta parte aqui é justamente isso. Agora olha aqui, irmãos, o versículo 8. Quem quer ir embora vai ler também. Pronto. Versículo 8. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando verem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Virá, era, mas não é, etc e tal. O que quer dizer isso? Aqueles que estão antes da fundação do mundo é escrito. Você, presta atenção, nós estamos aqui hoje, nossa matéria, nosso corpo, Espírito Santo. Mas o salmo já estava escrito. Esse negócio de falar, Senhor, o cara vem aqui na frente, aí, Senhor, escreve o nome dele no livro da Bíblia. Já está escrito antes da fundação do mundo, cara. Você não entende, é difícil entender isso. Vai ficar um anjo lá pegando caneta e escrevendo, né? É vendo? Esse negócio, agora a salvação perdeu, o Senhor apaga o nome dele do livro. Senhor, agora manda um anjo, bota o nome dele lá de novo. Meu Deus, que confusão teológica. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o seguinte: aqueles que não foram escritos no livro da vida, aqueles que não foram escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo, hão de adorar a besta e se maravilharão de seu ensino. Aí está falando aí, irmãos. Aqueles que não estão escritos só vão se prostrar para a besta quem não está escrito no livro da vida. Quem está escrito no livro da vida antes da fundação
coração do mundo, que são os santos lavados pelo sangue do Cordeiro, estes não vão se prostrar diante da besta. Aleluia. Amém, igreja? Amém. É isso, e ponto final, irmãos. É isso que acontece. Então, de acordo com o desígnio de Deus, versículo 17. Agora, quem quer ficar mais 2 minutos, lê aí, versículo 17. Versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Olha aqui, irmãos. Então, de acordo com os desígnios de Deus, até que se cumpra o quê? Cumprimento é desígnio de Deus. De acordo com o desígnio de Deus, os 10 chifres e a besta destruirão a grande meretriz, de acordo com o relato profético, presta atenção, Apocalipse, capítulo 18, que nós vamos entrar na próxima aula. Guarde em casa do 9 ao 20. Mas eu quero só ler o 20, porque essa aula vai ser depois. Mas olha o que vai acontecer aqui. O 18, do 9 ao 20, mas eu vou ler o versículo 20 só para você saber e nós concluirmos. E a besta foi presa, e com ela o falso que diante dela fizera os sinais. Com que enganou o quê? Enganou os que receberam o quê? Vamos lá, irmãos. O sinal da besta, versículo 20 do capítulo 18. Desculpa. Ali é o capítulo 19, mas estava propício para a aula, né? Então é o capítulo. Não, mas é isso mesmo, 18, versículo 20. É do 9 ao 20, mas vamos ler o 18 só ao 20. Me perdoa aí, irmãos. Questão mesmo não. Alega-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos. E o quê? Porque já lhe julgou a vossa causa quanto a ela. Já, olha aqui, já está condenado, já julgou. O que acontece nisso aqui? Uma vez mais, a palavra reafirma que os eleitos de Deus, que estão escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo, não se curvarão à besta por serem eleitos de Deus. Nós somos eleitos e fiéis de Deus. Ah, pastor, quem é que vai... Aí vai ficar alguns, porque mesmo os que vão ficar, eles vão ser mártires. A salvação será pregada, 2 testemunhas, você já sabe, vai ser pregada, vão morrer como mártir. Mas por que mesmo assim vão morrer como mártir? Porque eles são os eleitos de Deus. Porque eles já estão salvos antes da fundação do mundo, como os perdidos também já estão perdidos antes da fundação do mundo. Está na Bíblia ou não está? Está no livro de Apocalipse, está escrito aqui. Amém, irmão? Então vamos ficar de pé. Amém? Então a aula hoje foi a grande meretriz, e a próxima aula nós vamos falar o anúncio da queda da Babilônia. Amém, queridos? Vai ter algum louvor, não vai? Afinal, estamos adorando a Deus aqui. Enquanto vai adorando a Deus, você vai preparando o envelope. Você que vai abençoar, que vai ofertar, que vai dizimar. Você sabe que a igreja tem as suas necessidades e nós precisamos do seu amor e da sua generosidade, tá bom? Então, você que vai ofertar, traga a sua oferta aqui, ok? Outra coisa, enquanto os irmãos vão ministrar aqui, a gente colocou um QR Code aí na nossa na aula, e escuta, vou explicar por quê. Nós não falamos que a gente não aceita maquininha, cartão, dízimo 10%, dízimo 10 vezes, 20 vezes, a gente não quer isso. Mas existe pessoa do outro lado que está me solicitando, porque, pastor, a gente assiste as aulas, assiste o culto, a gente atinge pelo lento, quando a gente vai ler, Antônio, tem uns já até de 4.000 pessoas, tem outros de 500, tem de 1.000, quando a gente vai ler. Então tem pessoas que querem ofertar, e elas não sabem como. Então você que está nos assistindo, vai vendo aí,
que tem um QR Code aí do lado, será direito ou esquerdo, mas está aí. Deve ter botado direito, né, irmão? Aí tem um QR Code aí, você quer ofertar, ajudar esse ministério, tem pregado a verdade, tem pregado a palavra, é só você apontar o seu celular aí e você vai ofertar aqui para a igreja. Dízimo, se você for membro de alguma igreja, não dizima, dizima na tua igreja. Mas se você quer ofertar, nós estamos aqui porque a gente precisa fazer uma campanha do microfone, a gente precisa de outras coisas. Essa igreja, ela não tem conta bancária, ela não tem caixa, porque nós não gostamos de trabalhar dessa maneira. Mas se você quiser abençoar com a sua oferta agora, tem um QR Code aí do lado. Deus abençoe. Meu Deus, queridos, vamos adorar aquele que se levantará no final das coisas e voltará para buscar sua igreja. Amém? Amém. Que é muito acima de todos os reinos, acima de Roma, está o Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono. Está sentado sobre o trono. Vamos adorar a Ele. Que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Aleluia! Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ei, aleluia! Santo Deus, poderoso. Vamos conhecer Jesus. Glória a Deus, aleluia! Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, Senhor. Revela-nos tua glória. Desejamos ir muitos mais em ti. Queremos tua presença, Diga isso ao que está sentado. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado ao frente do trono, a igreja, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder do Senhor, de tudo o céu, de tudo, todo o universo te adora.
Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelas ofertas lançadas, pelas ofertas, porventura alguém que possa ter abençoado com as suas ofertas, que está nos assistindo agora. Leva-nos guardado por ti. Livra do homem maligno, do homem sanguinário, das balas perdidas do acidente. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja vencedora diga glória a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória e todo poder. Deus abençoe. Graças